Mais de 4.000 pessoas estão em situação de rua na região norte. No Acre, 82% do esgoto é jogado na natureza. A campanha de vacinação contra a gripe em Rondônia. Os cuidados ao carregar uma criança. Uma em cada 4 unidades de saúde no mundo tem problemas relacionados à falta de serviços básicos de água e higiene. Falta água limpa e segura para mais de 2 milhões de pessoas no mundo. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará continua o cadastramento biométrico em municípios paraenses. Na entrevista de hoje vamos falar sobre anemia. E o bate-papo musical com a cantora Lívia Mendes. E se eu te cantar aquela canção, que o meu canto seja pra você consolo. Hoje é sexta-feira, 5 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de vulnerabilidade social. Um dos grandes problemas sociais são as pessoas que moram nas ruas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, informou que existe na região norte mais de 4.000 pessoas em situação de rua. Os estados nortistas têm 4.399 pessoas em situação de rua, o que corresponde a 4,32% da população nacional vivendo nesta situação. Deste total, estima-se que 22,9% vivem nas regiões metropolitanas de Belém e de Manaus, e 61,9% habitam nos 20 maiores municípios da região, com mais de 100.000 pessoas. Por sua vez, os 276 municípios nortistas com até 10.000 habitantes registraram 429 moradores de rua. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que considerou informações do ano de 2015. Em todo o país, a pesquisa projetou que das mais de 100.000 pessoas vivendo nas ruas, 40,1% estavam em municípios com mais de 900.000 habitantes. No geral, 77,02% habitavam nos municípios com mais de 100.000 pessoas, enquanto 6,63% moravam naqueles com até 10.000 habitantes. Uma agência do Banco da Amazônia foi alvo de arrombamento nesta quinta-feira em Nova Ipixuna, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, um grupo de assaltantes quebrou a parede da unidade pelos fundos e entraram furtando 2 armas de fogo de calibre 38, ambas pertencentes à empresa de vigilância. A polícia ainda está investigando o caso. Os suspeitos ainda não foram presos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população sofre com algum tipo de anemia, uma doença que reduz a quantidade de glóbulos vermelhos no organismo e que, em alguns casos, é resultado da má alimentação. Por isso, no quadro de nutrição desta semana, vamos falar sobre alimentação para quem tem ou quer evitar a anemia. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o nutricionista Sérgio Moraes. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigada pela sua participação. Sérgio, quando a gente fala de anemia, em geral, elas são decorrentes da falta de ferro no organismo. A gente pode dizer, então, que ela está relacionada à má alimentação? A maioria das anemias, sim. Pela carência do ferro, né, e de vitaminas como B12, a maioria das anemias surgem por uma má alimentação. E isso pode ser solucionado com os alimentos, né? Quais são os alimentos que são ricos em ferro e que podem ajudar a combater a anemia? Os alimentos ricos em ferro, nós podemos citar as vísceras, a carne vermelha, a aveia, o pão integral, as vísceras como o coração de frango, o próprio peixe, ovos. São uma série de alimentos que a gente pode utilizar na dieta para combater e prevenir a anemia. Quando a gente fala de fruta, quais são as frutas que podem ajudar nesse processo? As frutas ricas em vitamina C, como morango, acerola, abacaxi, laranja, limão, porque elas vão ajudar na absorção do ferro. Agora, a gente estava falando, antes de começar a entrevista, sobre como é que a gente deve fazer esse consumo do alimento, né? Você estava falando que a gente deve utilizar essa fruta cítrica como uma sobremesa, não é isso? Sim. Nas grandes refeições ricas em ferro, um exemplo, eu vou sugerir ao paciente o consumo de feijão, que é rico em ferro, e vou dar de sobremesa uma fruta cítrica, como morango, ou então um suco de acerola ou de limão, que vai ajudar na absorção
do ferro da refeição. A vitamina C potencializa que esse ferro seja melhor absorvido. Agora, tem um dito no senso comum que é de que o açaí com uma gotinha de limão é tiro e queda para anemia. Isso é mito ou isso é verdade? É verdade, o açaí é rico em ferro. E a gente colocando a gotinha do limão, a gente vai estar oferecendo vitamina C naquela refeição e potencializando a absorção do ferro, porque o ferro do açaí é um ferro não M, então ele não é tão bem absorvido quanto os ferros de origem M, como das carnes e das vísceras. Por isso a importância da gente consumir vitamina C junto com alimentos como o açaí ou então nas saladas verdes, folhosos verdes escuros, é importante. Agora, tem uma coisa que muita gente não sabe, é que existe um pão também que é mais indicado no caso da anemia, né? O pão mais indicado para os anêmicos e para o senso comum é o pão integral. Além de ser rico em micronutrientes, também é mais rico em ferro do que o próprio pão branco. Agora, Sérgio, diz pra gente, tem algum alimento que deva ser evitado por quem tem ou por quem tem tendência a ter anemia? Não é que deva ser evitado, deve ser evitado o consumo junto com os alimentos ricos em ferro, os alimentos com base no leite, derivados como o queijo, porque esses alimentos são ricos em cálcio e o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então é importante que a gente evite comer junto, para não atrapalhar que esse ferro seja bem absorvido. Agora, já caminhando para o final, quero fazer minha última pergunta. Quando a gente fala de anemia, como eu falei no início, normalmente está relacionada, em geral, a maioria, está relacionada à má alimentação. Então, ela pode ser prevenida. Qual alimentação, como é que deve ser essa alimentação para prevenir o surgimento da anemia? Deve ser uma alimentação equilibrada, balanceada, sem restrições. Muitas vezes as dietas restritivas trazem essas carências nutricionais, então a gente precisa consumir todos os grupos de alimentos com variações, sem restrições, porque a restrição nos leva ou à anemia ou a vários outros problemas de saúde. Então é por isso que quando a gente faz aquela dieta, a gente não pode sair cortando tudo aí, porque de repente pode dar algum problema depois. Exatamente. Os nossos nutrientes, micro e macronutrientes, têm funções importantes para a nossa saúde, para a qualidade de vida. Então não pode ser feita de qualquer forma a educação alimentar e a reeducação. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. É isso, Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar de meio ambiente. 82% do esgoto no Acre são jogados na natureza, é o que aponta um estudo. A coleta de esgoto no estado é de apenas 10%. A pesquisa também aponta algumas doenças como as consequências. Um estudo realizado pela empresa Trata Brasil, divulgado este ano, mostra que apenas 18% do esgoto no estado do Acre passam por tratamento. Isso significa que os outros 82% são lançados diretamente na natureza. O estudo é feito com base nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referente ao ano de 2016, analisando as 100 maiores cidades do país. Ainda conforme os dados do estudo, que reúne as informações com base em dados das empresas que fornecem, a coleta de esgoto no estado é de apenas 10%. Além disso, o relatório aborda ainda a rede de coleta de água, de 49,9%, e perdas de água de 60,1% no estado. As principais consequências da falta de tratamento são as doenças. No caso do estado, os maiores registros são de amebíase, com 3,5 casos por cada 100 mil habitantes, e leptospirose, com 4,6 casos a cada 100 mil habitantes. Os piores estados, de acordo com o estudo, estão na região norte. Em Rondônia, a coleta é de 4% e o tratamento de 8%. No Pará, a coleta é de 6% e o tratamento de 6% também. No Maranhão, a coleta é de 11% e o tratamento de 9%. No Piauí, a coleta é de 10% e tratamento de 11%. E no Amazonas, a coleta é de 9% e o tratamento de 43%. Mais de 1 milhão de crianças vão precisar de proteção e acesso a serviços básicos na América Latina e Caribe este ano, devido à crise migratória na Venezuela. A informação foi feita nesta quinta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância,
a Unicef. Em comunicação, a entidade apela aos governos da região que defendam os direitos de todas as crianças, incluindo migrantes e refugiados, e que lhes assegurem acesso a serviços essenciais. Segundo a Agência das Nações Unidas, com a crise na Venezuela e o aumento do número de migrantes venezuelanos na região, os serviços essenciais, como proteção, cuidados de saúde e educação nos países de acolhimento e de trânsito, estão cada vez mais sobrecarregados. A Unicef manifestou preocupação com os relatos de xenofobia, discriminação e violência contra crianças e famílias venezuelanas nas comunidades de acolhimento. Registrar as crianças que estão em trânsito é o primeiro passo para garantir os seus direitos. Começa dia 15 de abril a campanha de vacinação contra a gripe no estado de Rondônia. A expectativa do Ministério da Saúde é que pelo menos 25 mil pessoas do grupo prioritário sejam imunizadas. Juliana Brito tem mais informações. É isso mesmo, Marcos, Larissa. A vacina protege contra 3 subtipos do vírus da gripe, como H1N1, H3N2 e influenza B. A recomendação é que toda a população seja vacinada, principalmente as pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Vamos conferir quem são essas pessoas. Gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, idosos, pessoas que tenham doenças crônicas e que tenham encaminhamento médico, crianças entre 6 meses a 5 anos, profissionais da saúde e também profissionais da educação. Para receber a dose da vacina, basta a população procurar uma das unidades básicas de saúde em Ji-Paraná, que funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até a 1 da tarde. Lembrando que a campanha de vacinação começa no dia 15 de abril e encerra no dia 31 de maio. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Com a proximidade da Semana Santa, os pescados comercializados nos mercados municipais aqui da capital paraense apresentam alta de preço. É o que mostra o balanço efetuado pelo Diese em parceria com a Secretaria de Economia referentes à trajetória de preços do produto nos 2 primeiros meses deste ano. O consumo de pescado aumenta durante a Semana Santa. Quem for à procura de peixes da região poderá pagar um pouco mais caro durante esse período. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, segundo as análises do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, as maiores altas foram no pacu, com reajuste acumulado de 59,36%, seguido da Pirapema, com alta acumulada de 55,67%, e Cumurim, com alta de 44,70%. Os mais procurados também apresentaram acréscimo, como a dourada com alta de 13,68%, pescada branca com alta de 13,63%, pescada amarela com alta de 13,17% e a pescada gó com alta de 12,59%. Visando garantir o abastecimento do pescado durante a Semana Santa, o governo do estado restringiu a exportação de peixes até o dia 19 de abril. Puxar uma criança pequena pelos braços ou girá-la são práticas perigosas. São os movimentos que podem fazer com que elas sintam dor, além de provocar torções. Conhecida como pronação dolorosa, as torções são um dos principais motivos de pais procurarem os consultórios médicos. Sabe aquelas vezes que as crianças são puxadas pelos braços? O movimento pode até não ser proposital, mas causa dor nos pequenos. Essa brincadeira, aparentemente inofensiva, pode causar a pronação dolorosa, uma lesão frequente no cotovelo das crianças. A pronação dolorosa ela consiste no movimento de deslocamento dessa articulação do cotovelo. A criança geralmente faz uma birra, o pai puxa, ou então a babá, tanto que ela é chamada de cotovelo da babá, e faz um certo deslocamento dessa região do cotovelo. Um dos principais sintomas apresentados pelas crianças é o movimento dos braços limitado. Geralmente, a lesão acomete crianças menores de 3 anos, do gênero feminino e do lado esquerdo do braço. Geralmente a literatura diz de 18 até os 3, 4 anos de idade.
sexo geralmente feminino, a maior incidência feminina, até porque tem menos força muscular desde criança no sexo feminino. E o lado predominantemente o lado esquerdo. Até hoje não se sabe porquê, mas quase que 70%, 80%, às vezes até 90% é o lado esquerdo no sexo feminino. O tratamento nesses casos é ambulatorial. Geralmente o exame clínico, você escolhe a história da criança, a mãe sempre geral, ela não caiu, então, mas geralmente você sabe, ela tem a posição característica da pronação dolorosa. A criança não mexe o braço, está em choro, você tenta mexer, aí você vai com calma, vai conversando com a criança, você faz uma manobra de redução, não precisa de anestesia, às vezes não precisa nem de raio-x, porque a 5, 10 minutos você faz a manobra, aguarda, você escuta um clique, que é a famosa que aquela articulação foi para o lugar. Agora, em alguns casos você precisa, se mesmo você não consegue fazer a redução, você já fica preocupado, pode ter feito uma subluxação ou a criança realmente caiu e fez uma pequena fratura interarticular. Você pede um raio-x, mas isso é um caso bem raros mesmo. Por isso, é importante seguir algumas orientações e ouvir as reclamações de dores dos filhos. Então, a orientação é essa. Se a criança birrar, cair no chão, tenta pegar, então deixa acalmar a criança. E ter muito cuidado, nada de ficar... Geralmente o pai e a mãe gostam de ir com a criança um do lado do outro. Isso também é um erro, porque você pode fazer uma força maior e o outro menor. Isso pode fazer com que haja esse deslocamento. Então deixa a criança quieta e sempre orientando, vai atrás. E nunca pegar pelo cotovelo, sempre pelas axilas. Desde pequenininho tem que fazer esse movimento. Um levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostrou que 1 em cada 4 unidades de saúde no mundo tem problemas graves relacionados à falta de serviços básicos de água e higiene. Os impactos gerados com esses problemas podem afetar mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. O levantamento faz parte do Programa Conjunto de Monitoramento do Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas para abastecimento de água, saneamento e higiene. Segundo ele, 7.000 recém-nascidos morreram no ano de 2017. As mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse condições adequadas de higiene nos centros de saúde. Os cuidados básicos de higiene são fundamentais para prevenir infecções, reduzir a disseminação da resistência antimicrobiana e para cuidados na hora do parto. A pesquisa constatou que 1 em cada 5 nascimentos ocorre em situações inadequadas e 17 milhões de mulheres dão à luz em centros de saúde sem as condições mínimas. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Tribunal Regional Eleitoral do Pará continua o recadastramento biométrico em municípios paraenses. E o bate-papo musical com a cantora Lívia Mendes. Será que você mudou mesmo? Ou ainda é aquele menino? Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre recursos hídricos. De acordo com o relatório mundial da ONU sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, desse ano falta água limpa e segura para 2 milhões de pessoas no mundo. No ano de 1993, o dia 22 de março foi declarado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Mundial da Água, de acordo com as recomendações sobre meio ambiente e desenvolvimento. Quando se fala em Amazônia, temos abundância em recursos hídricos. Aqui existe uma imensidão de fontes, mas de que forma ela chega às casas? De forma geral, a qualidade das nossas águas naturais elas são muito boas, em função do bioma amazônico, que é a nossa característica, tem uma qualidade boa. Agora, claro que pela ocupação desordenada da nossa cidade, pela falta de saneamento no quesito esgotamento sanitário, tratamento desse esgoto, resíduo sólido, existe a possibilidade de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. A COSAMP faz o tratamento das águas superficiais. Em relação a como essa água chega, quem tem esse controle é a companhia, porque a legislação vigente, ela determina que quem opera o sistema é que faça esse controle.
E essas informações de alguns parâmetros que eles fazem, o acompanhamento físico, químicos, bacteriológicos, vem na conta de água. Então, o consumidor ele tem como verificar isso e lá vai estar escrito se está dentro dos padrões de potabilidade ou fora do padrão de potabilidade. Em alguns locais, como as comunidades que residem próximas aos rios, é difícil ter acesso à água de qualidade. Por isso, alguns sistemas auxiliam no abastecimento. A água da chuva pode até ser tratada e utilizada. Quando a precipitação ela ocorre, ela vem carregando os materiais particulados que estão na atmosfera. Inclusive, existem os estudos que mostram que as primeiras águas de chuva, elas apresentam DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio. Se a gente for fazer a análise, você encontra uma água de não boa qualidade para consumo. Então, por isso, também tem que passar por um tratamento antes de chegar à população. Segundo o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, 36,4% da água são desperdiçadas e apenas 40,8% do esgoto são tratados. Que nós estamos muito aquém do ideal no que se refere a tratamento de esgoto. Se a gente não tem estação de tratamento de esgoto, o que vai acontecer com as nossas águas? Vai ficar chegando o esgoto in natura, como acontece corriqueiramente, e isso prejudica tanto o tratamento da água que a companhia faz, como o nosso próprio lazer. O desenvolvimento de políticas públicas no setor é fundamental para que o Brasil consiga avançar no uso sustentável dos recursos naturais e na melhoria da disponibilidade de água em qualidade e quantidade para os diversos usos e para todos. Mas para que todos tenham água, é importante seguir algumas orientações. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Não tome banhos demorados. Ao lavar roupa, reutilize a água em outras finalidades, como lavar o banheiro, por exemplo. Ao lavar o carro, use o balde com pano e não a mangueira. Pequenas atitudes que fazem grande diferença para evitar o desperdício. Nossas atividades do dia a dia podem ocasionar contaminação. Então, a geração de lixo, infelizmente, Belém é uma cidade que se joga muito lixo na rua, se joga lixo no rio, então isso vai prejudicar a qualidade das nossas águas. Então, a gente tem que ter essa consciência que, quando a gente faz isso, a gente também está desperdicando água. A gente tem que cuidar dentro da nossa casa e fora também. Mesmo com as fortes chuvas que persistem na região norte, a capital amazonense vem sendo castigada por frequentes incêndios. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 100 ocorrências foram registradas em Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, dos 103 incêndios, 42 ocorreram dentro de residências e veículos, 21 em casas e apartamentos e mais 21 casos em veículos. Também foram contabilizados 34 princípios de incêndio sem maiores danos. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu no final do ano passado, quando um incêndio de grande proporção atingiu 600 residências do bairro Educandos, zona sul da cidade. As chamas iniciaram em um barraco de madeira e se alastrou para as demais residências próximas. Na ocasião, a Prefeitura de Manaus decretou estado de calamidade pública. Segundo o Corpo de Bombeiros, casos podem ser evitados com a adoção de pequenos cuidados no uso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, além da manutenção da rede elétrica. Um barco que transportava cerca de 50 pessoas da cidade de Moaná, na Ilha do Marajó, com destino a Belém, sofreu um acidente por volta de meio-dia desta quinta-feira. A embarcação bateu contra algumas pedras no rio Capim, próximo à cidade de Abaetetuba. O acidente ocorreu um dia após outra embarcação dar pane na mesma região. De acordo com passageiros, a água começou a invadir o barco Leão Marinho após o incidente. O comandante conseguiu manobrar a embarcação até a margem e ninguém ficou ferido. Os passageiros foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Capitania dos Portos. Por meio do projeto Cuias de Santarém, Arte e Tradição Tapajônica, o Serviço Social do Comércio em Santarém, no oeste do Pará, abriu inscrições para uma programação voltada ao tema da pintura em cuias. O objetivo do projeto é promover a reflexão sobre este fazer amazônico e a difusão da arte ribeirinha, instigando e esclarecendo o público sobre os processos de produção e a estética das cuias pintadas. O projeto começa na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, com a palestra Cuias de Santarém, Arte e Tradição Tapajônica.
Entre os dias 9 a 12 deste mês, ocorrerá a oficina Pintura em Cuia, de 2 até as 4 da tarde. Para se inscrever, basta se dirigir até o Sesc Santarém, que fica na rua Wilson Fonseca, número 535. A inscrição é gratuita. Para mais informações, ligue código 93, número 35225126 ou final 1423. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza o recadastramento biométrico em diversos municípios paraenses. A meta do TRE é concluir a revisão eleitoral até o final deste ano. No estado, o eleitorado é formado por mais de 1,5 milhão de pessoas. E para falar sobre o assunto, Priscila Pinheiro conversou com o técnico judiciário do TRE, Alessandro Cruz. O TRE está promovendo mais uma etapa do recadastramento biométrico. Apesar das eleições de 2018 já terem passado, esse processo continua aqui no estado do Pará. E quem vai falar melhor sobre esse assunto conosco é o Alessandro Cruz, que é técnico judiciário do TRE aqui no estado do Pará. Alessandro, muito obrigada pela sua participação. Dos 144 municípios paraenses, quais já têm essa tecnologia para votação aqui? Tá, então, dos 144, nós já concluímos esse procedimento de recadastramento biométrico com comparecimento obrigatório do eleitor em 84. Né? Então, como você muito bem frisou, tão logo terminadas as eleições de 2018, nós iniciamos esse processo de revisão de eleitorado, né, em 36 municípios do interior do estado. Tá? Dos quais, dos 6 maiores, eles continuam até maio deste ano, tá? E outros 25 vão iniciar agora no decorrer desse primeiro semestre ainda, de modo que teremos 31 ainda nesse primeiro semestre. Certo. Você pode citar alguns municípios para a gente que já estão recebendo? Bom, eu posso citar os nossos maiores, né, que a gente está precisando que o eleitor compareça, né? Então, Marabá, Abaetetuba, Redenção, Altamira, são os principais que a gente precisa do maior comparecimento do eleitor. Alessandro, esse processo ele é diferente da revisão biométrica, né? Isso você pode explicar para a gente, por favor? Isso, esclarecendo, né? A biometria ela já tem nos 144 municípios do estado, tá? Sendo que alguns desses ainda estão passando pelo modelo que a gente chama de ordinário, que não é obrigatório o comparecimento do eleitor. Mas em determinado momento, mesmo esses municípios vão passar pelo processo de revisão de eleitorado, que é o que tem o comparecimento obrigatório do eleitor. A ideia é que todo o estado possa ter uma votação mais segura com a biometria. Isso, o intuito é esse, né? O processo biométrico ele vem para trazer essa segurança maior no processo eleitoral. Tá? Então, o intuito é garantir que nenhuma pessoa vote no lugar do eleitor. Certo. Luciano, quais são as penalidades para quem não for fazer esse recadastramento? Bom, então o impacto direto para o eleitor é o cancelamento do título eleitoral. Né? Aqueles municípios que estão concluindo a revisão de eleitorado, os eleitores que deixam de comparecer têm o título cancelado. Então, com o título cancelado, o eleitor vai ter dificuldade em regularizar benefícios sociais, irregularidade com CPF, impossibilidade de fazer matrícula no instituição de ensino, abertura de conta bancária, regularização de passaporte, entre outros. Certo. E agora, em relação ao sistema biométrico, qual a importância dele para o TRE, né? Para o nosso eleitorado, também para o sistema de votação aqui no Brasil? Sim, então esse é um processo que já tem alguns anos já no TSE, né? O TSE tem uma meta de fazer o cadastramento biométrico de todo o Brasil até 2022. O intuito é garantir e trazer mais a segurança para o eleitor. Então, nas últimas eleições, observamos muito essas questões, infelizmente, muitas vezes por conta de fake news, né? Então, isso vem para minimizar essas questões, tá? Deixar o processo eleitoral mais transparente. Certo. Alessandro, para a gente encerrar, nesses municípios é super simples, né, de fazer o recadastramento. Quais documentos o eleitor precisa levar? Bom, então, basta o eleitor estar atento, principalmente nos municípios que estão no comparecimento obrigatório. Então, basta comparecer ao cartório eleitoral ou ao posto de atendimento munido de documento oficial com foto e um comprovante de residência. Se ele tiver o título eleitoral, é bem mais fácil de encontrar o cadastro dele no nosso sistema. Importante frisar que as pessoas não deixem de fazer esse recadastramento e não deixem para cima da hora também. Isso, muito bem lembrado.
Então, infelizmente, o brasileiro como um todo tem o costume de deixar para as últimas horas e acaba enfrentando aquelas enormes filas, né? Então, particularmente falando da nossa região, né, acaba inclusive pegando períodos de chuva. Né? Então, a gente pede que o eleitor evite esses períodos. Tá? Então, chegou o recadastramento obrigatório no município, procure logo realizar seu atendimento, que ele é bem simples e ele é bem rápido. Alessandra, muito obrigada pelas suas informações. Você que é eleitor aqui do estado do Pará, fique atento ao calendário do TRE, que pode ser encontrado no site da instituição. A gente volta com você aí no estúdio. E agora vamos falar de clima e temperatura. A Prefeitura de Belém emitiu um alerta para a coincidência de maré alta com chuvas intensas, o que pode ocasionar alagamentos em áreas baixas e que sofrem influência de canais até o dia 9 de abril. Confira os dias e horários das marés de acordo com a Marinha do Brasil. No dia 6 de abril, a maré sobe à meia-noite 2 e ao meio-dia e 23, acima dos 3 metros, com previsão de chuva de madrugada e no final da manhã. No dia 7, a maré volta a subir à meia-noite 38 e ao meio-dia e 43, atingindo acima dos 3 metros, com chuva também de madrugada e no final da manhã. No dia 8, a maré sobe a 1h11 da madrugada e às 13h21 da tarde, acima dos 3 metros, com chuva de madrugada e no início da tarde. No dia 9, a maré sobe a 1h51 da madrugada e às 14 horas da tarde. A previsão é de chuva de madrugada e à tarde. Os riscos para alagamentos são considerados altos para índices a partir de 3 metros, coincidindo com chuva. As previsões de chuva são relativas e podem sofrer alterações. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. O final de semana vai ser chuvoso em Belém, capital do estado do Pará. A meteorologia prevê tempo encoberto com pancadas de chuva no período da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e máximas de 31. No município de Breves, no arquipélago do Marajó, o sábado e domingo serão de tempo encoberto, não deve chover na cidade. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Moju, nordeste do estado, o sábado e domingo será de tempo encoberto com possibilidades de chuvisco durante a tarde. A temperatura deve oscilar entre 24 e 28 graus. Em Manaus, capital do estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros marcam mínima de 23 graus e máximas de 31. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, o tempo fica carregado por nuvens. A chuva aparece durante a tarde. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. E em Carutapera, no Maranhão, a previsão é de tempo encoberto a nublado com chuvisco no período da tarde. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 28. E para você que busca um lugar no mercado de trabalho, vamos acompanhar agora a agenda de cursos, concursos e estágios. A Prefeitura de Rio Branco divulgou esta semana o edital de concurso público simplificado com 39 vagas para médicos que vão atuar nas unidades de saúde do município. As inscrições podem ser feitas na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde da cidade até o dia 17 de abril. São ofertadas vagas para clínico geral, ginecologistas e pediatras. A Prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Pará, divulgou edital referente à abertura do mais novo concurso público que preencherá 40 vagas de agente municipal de trânsito. Para participar, será exigido nível médio e carteira de habilitação na categoria AB. As inscrições serão realizadas até o dia 11 deste mês no site da organizadora. Foram divulgados os editais para 2 concursos públicos da Marinha do Brasil: o quadro técnico e o quadro complementar do Corpo da Arma e de Fuzileiros Navais. As inscrições vão até o próximo dia 12 de abril.
podem se inscrever para o quadro técnico homens e mulheres brasileiros com menos de 36 anos e que tenham ensino superior completo em uma das áreas ofertadas. Para o quadro complementar, somente homens brasileiros podem se candidatar. Os interessados devem ter menos de 29 anos. Para inscrições e mais informações sobre o concurso, acesse o site oficial da Marinha do Brasil. Agora nós vamos acompanhar as dicas do Nazaré Notícias para este final de semana na nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, dia 5, o Teatro Margarida Esquivazapa recebe o show Nina Simone por Renata Delpinho. A apresentação começa às 20h30 e é um tributo à cantora Nina Simone, ícone mundial e um dos maiores nomes femininos da música mundial. E neste sábado, no Sesc Ver o Peso, a partir das 11 horas, haverá a narração de histórias do Mundiado, um mergulho no imaginário popular amazônico no qual causos são representados e divididos em momentos de suspense e diversão. Os participantes vão ouvir a história do caçador, a cobra grande, o pescador e a sereia, o boto, o sinhá e a lenda do peixe-boi. O Cinema Olímpia completa este mês 107 anos de inauguração e, para comemorar a data, uma programação diversificada foi preparada. No dia 9, a atração é o projeto Cinema e Música, com o filme mudo Da Manjedoura à Cruz, de 1912. De 11 a 17, o cinema exibe, dentro da programação da Semana de Língua Alemã, uma mostra de filmes germânicos de produção mais recente. A entrada é gratuita. Para encerrar o Nazaré Notícias de hoje, um bate-papo musical com a cantora e compositora Lívia Mendes, conhecida no cenário musical paraense por misturar folk e pop, e já lançou o álbum Passarinhar. O disco possui 10 faixas autorais, foi produzido em Belém e finalizado em São Paulo. Pois é, eu já estou aqui com ela, Lívia Mendes, que começou no cenário musical paraense em 2016 com o single Café Cantinho e hoje encanta todo mundo com a música Passarinhar. Não é, Lívia? Tudo bem? Tudo bem, Muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente de novo. É um prazer para mim estar aqui hoje novamente, né? E uma boa história para contar é que aqui no Nazaré Notícias foi a minha estreia na televisão, é o primeiro programa de televisão que eu fiz e é um prazer para mim voltar aqui hoje para lançar esse trabalho tão lindo, né? Pois é, e a gente vai falar um pouco mais desse trabalho que tem o nome Passarinhar, só que é também uma música. Me conta um pouco como é que foi a história dessa composição. Passarinhar surgiu através do meu status de WhatsApp, né? Eu tenho um amigo que é cantor e compositor de Castanhal, aqui paraense, o Ed Fernandes, e ele viu meu status, me mandou uma mensagem, se preciso compor sobre isso, me mandou o esboço da letra, eu fiz o refrão, mandei de volta para ele, e juntos a gente compôs esse hino, né? E conversando sobre isso, chegamos à conclusão de que essa liberdade, esse voo, essa paixão que a figura do passarinho tem, representa muito a gente, né? E a gente tentou passar isso para as pessoas de uma forma mais plena possível. E muito plena, diga-se de passagem. E foi essa música que deu início ao trabalho do disco. Ele começou um pouco antes, né? Em 2018, está sendo lançado agora. Mas conta um pouco como é que foi esse processo de produção, de pré. Na verdade, Passarinhar surgiu no meio do processo. Eu já tinha algumas composições guardadas, engavetadas, que não entraram no meu primeiro trabalho, que é o EP de só 5 faixas, que tem Café Quentinho. E ao longo desse processo de descoberta como compositora, de amadurecimento, Passarinhar aconteceu. E o conceito do disco, que hoje envolve essa canção, o pássaro, o voo, ainda não tinha nascido. Eu, junto com a minha produtora musical, Camila Barbalho, maravilhosa, a gente descobriu mesmo uma a outra nesse processo e as canções acabaram acontecendo naturalmente. Então foi bem natural e Passarinhar veio no meio, assim, não era a ideia principal antes. Se eu abrir as asas perto de ti, por favor não venha me privar do voo, me amarrar de novo
pra você consolo, pra cessar teu choro. Agora, apesar de ser um processo muito natural, o CD ele conta uma história, né? Com começo, meio e fim. Conta um pouco do que é essa história. Exatamente, o conceito de passarinhar do disco, se vocês ouvirem na ordem proposta, da faixa 1 à faixa 10, ele conta uma história de uma mulher, de uma pessoa, né, que se apaixona, se encanta, se enamora, se decepciona, fica triste, mas acaba descobrindo a felicidade e a liberdade no amor próprio. Por fim, voa. Agora, o disco ele foi finalizado em São Paulo, né? E mostra também esse teu momento da vida, né? Que é de sair de Belém e ir para São Paulo. Conta um pouco pra gente como é que foi essa mudança, esse processo, que é muito ligado à família, né? Ai, com certeza. São Paulo, eu costumo dizer que é um destino inevitável para quem está trabalhando com arte e cultura, para se manter num centro mais, digamos assim, sob os holofotes da cultura e da arte nacional. Mas eu jamais abandono Belém, estou sempre aqui, e esse processo todo do disco, na verdade, foi feito, pré-produção, produção, gravação, tudo aqui em Belém, só a finalização realmente em São Paulo, no que envolvia questões de pós-produção, designer, foto e tal, mas o disco ele foi concebido, feitinho todo aqui, perto dos meus amigos, da minha família, dos profissionais que estavam comigo desde o início. Será que você mudou mesmo? Ou ainda é aquele menino que escreve a vida com lápis pra logo mais tarde apagar o destino? Tava quieta e você amanheceu com essas cores de primeira vez. Agora a gente está aqui no Teatro Valdemar Henrique, para quem não conhece, onde vai ser o show de lançamento do CD. Conta pra gente como é que tá essa expectativa. Ai, coração tá a mil. Assim, eu escolhi esse lugar e essa data emblemática vai ser o dia 10 de abril, dia do meu aniversário. E eu escolhi esse lugar e essa data para que realmente tivesse uma cara de um trabalho comemorativo, de celebrar o final de um ciclo. O disco conta uma história em ciclo, tudo que foi feito nele teve o tempo respeitado, então escolher Belém, escolher esse lugar tão maravilhoso que representa tanto para a nossa cultura, é de aquecer o coração, assim, eu fico super emocionada até de imaginar como é que vai ser no dia 10. Então, por favor, convida todo mundo de casa. Eu convido vocês, espectadores da TV Nazaré, a estarem comigo no dia 10 de abril, agora, quarta-feira, para lançar o meu disco aqui no Teatro Valdemar Henrique. Eu espero todos vocês, a gente vai comemorar meu aniversário junto, vai ser bem legal. É isso, então, Lívia, muito obrigada pela Juliana, tua participação. Muito obrigada TV Nazaré, que incrível. E espero que a gente faça muita coisa junto ainda. Se Deus quiser, é isso. O Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Até lá!